Bom dia, minha gente. Como vocês estão? Um dia abençoado aí para todas. Ó, a Vaneida aí chegando. Vaneida, minha irmã, tudo bem com você? Como é que você tá? Bom dia. Sempre tão bom ter você aqui. Se ninguém vier, nós duas a gente entra aqui em oração, né, minha irmã? E vamos buscar a face do nosso Deus, buscar quem nós somos nele, voltarmos à nossa essência, né? Amém. É tão bom a gente tá junto assim, em um só espírito. Vamos mandar aqui o aviãozinho, Vanida, para as pessoas, para elas se lembrarem dessa live. Ó, tô mandando aqui, enquanto isso. Vamos lá, manda aí pra mim também, me ajuda. Esse horário não é muito fácil, né? Mas ao mesmo tempo... Pronto. Olá! Aqui tá Quinha Tenório. Quinha, quem é você? Me conta aí, por favor. Deve ser alguém que eu conheço, eu só não tô sabendo pelo Instagram. Ou foi alguma convidada da Vaneida, né? Isso. Mandei também aqui o aviãozinho. Que em nome de Jesus, se não for agora, que essa live aqui esteja alcançando muito mais pessoas. Que essa live, que o Espírito Santo esteja sendo enviado aí de aviãozinho aí no seu coração. E que ele esteja falando com você, que ele esteja te transformando, que ele esteja trazendo paz para o seu coração que está inquieto, que ele esteja te mostrando, em nome de Jesus, o caminho. Em muitos momentos em que você tem estado perdida, em muitos momentos em que você não tem entendido como fazer, como agir, como de alguma forma você pode contribuir para que os problemas, inclusive na sua casa, diminuam, para que os problemas na sua casa, aliás, se resolvam. Muitas das vezes nós temos orado: Senhor, resolve isso, Senhor, muda meu marido, Senhor, muda o meu filho, Senhor, muda a nossa situação financeira. E o Senhor está falando: volte à sua essência, volte a ser quem você é. Entenda quem você é em mim, porque é esse o caminho para que os problemas na sua casa sejam resolvidos, porque você é o instrumento para que eu resolva os problemas na sua casa. Amém? Tá fazendo sentido? Quinha, perdão. Que bom que você nos acompanha, viu? Alerta, fico muito feliz, muito feliz. A Angélica aqui, Cristiane, a Carol. Sejam todas muito bem-vindas. A Keila também entrou, que eu vi. Quem tiver entrado agora, manda o aviãozinho para que mais pessoas sejam alcançadas com essa live. A Lucimar, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Então eu vou colocar aqui para que nós estejamos nos sabendo aqui quem entrar já saiba qual que é o tema. Na verdade, como eu falei na vez passada, nós estamos aqui em uma série, algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, e eu creio que Ele quer ministrar nos nossos corações, eu creio que Ele quer falar conosco. Então, como eu estava dizendo, muitas das vezes, presta muita atenção, muitas das vezes, eu acho que é a Carla que entrou aí, seja muito bem-vinda, Carla. Muito bom estar aqui com vocês. Então, como eu estava falando, muitas das vezes nós temos orado: Senhor, muda o meu marido,
Senhor, que o meu filho se torne assim, meu filho se torne assado, que meu filho mude nisso, que meu filho seja transformado, Senhor, que a minha mãe, assim, assim. E o Espírito Santo, e muitas das vezes você tem achado que o Espírito Santo ele não está te respondendo, mas ele está te respondendo. Na verdade, você que não está escutando ele. Porque nós fomos feitas como coparticipantes de Deus aqui nessa terra. Nós fomos feitas, nós, mulheres e homens, fomos feitos como coparticipantes de Cristo. Então, nós estamos orando para que o Espírito Santo faça, nós estamos orando para que Deus mude, e Deus quer nos usar através de nós, através das nossas vidas, para que as situações ao nosso redor sejam mudadas. Vê se você entende. Então, desde que o Espírito Santo passou a trazer, vê se está fazendo sentido para alguém aí. E veja se toca no seu coração em cima de orações que você tem feito. Porque diante disso tudo, desde que eu comecei a entender isso, eu passei a orar diferente. Senhor, meu Pai, me ajuda a voltar cada dia mais a ser quem o Senhor me criou. Me ajuda a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Para que então eu seja instrumento na transformação do Diego, meu marido. Para que então eu seja, o Senhor me deu aqui a Liz, o Senhor me deu a Nina, o Senhor me deu essas filhas. Como o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu fale, para que elas se tornem as mulheres que o Senhor as criou para ser. Porque é muito interessante, porque muitas das vezes, meninas, nós, inclusive nas nossas orações, nós nos vemos como se estivéssemos de fora. Vê se alguém aí tem essa mesma sensação, porque é a maioria das pessoas. Nós nos vemos como se nós estivéssemos de fora e de fora estivéssemos intercedendo pela nossa casa, pelos nossos amados, e que Deus fosse fazer. E não, a visão é diferente. A visão é você lá no meião e o Espírito Santo usando você para transformar os seus amados. No entanto, que é muito interessante, muitas das vezes o Espírito Santo vai te colocar em lugares que você não queria estar. Por quê? Para que você seja canal de bênçãos, para que você seja instrumento dele naquele lugar que a princípio não tá tão legal assim. Meninas, se não formos nós que somos as que recebemos a identidade de filhas de Deus, para sermos enviadas para os lugares que ninguém quer estar, se não formos nós, quem será que o Espírito Santo vai enviar? Já compartilhei aqui com vocês um testemunho que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Que uma situação com a minha filha e amiguinha. E essa amiguinha essa coleguinha foi começando a se aproximar muito. E essa coleguinha não era lá a mais agradável. E inclusive tinha momentos que ela não era aquela coisa maravilhosa para minha filha. E eu, como mãe, eu passei a me preocupar com aquilo. E o Espírito Santo, e comecei inclusive a orar: Espírito Santo, como é que eu faço? Eu dou aquela afastada na minha filha, eu vou instigando, como que é que eu devo fazer? E o Espírito Santo falou: filha, se não for para ser a sua casa o canal de bênçãos para essa menininha, se não for na sua casa que for para essa menininha ver a minha face, onde vai ser? Na casa do ímpio? Na casa daquele que não tem intimidade comigo? O que eu quero dizer com isso? E nisso veio tapa na cara. Porque muitas das vezes a gente fala: Senhor, me envia. Senhor, me usa. E o Espírito Santo está permitindo, por exemplo, vir à tona um lado negro do seu marido,
O Espírito Santo tem permitido vir à tona coisas dos seus filhos que muitas das vezes têm te incomodado. Mas Ele tem permitido justamente porque Ele quer te usar para que seja curado esse lado negro do seu marido. Ele quer te usar para que você seja instrumento de treino para os seus filhos. Ou seja, não é o Espírito Santo fazer enquanto você de fora ora. É o Espírito Santo te usando enquanto Ele faz. Amém? Tô vendo aqui que ela colocou que forte. E é muito forte. Quanto mais o Espírito Santo tem ministrado isso ao meu coração, mais eu tenho visto como que nós temos a tendência de sermos muito egoístas. No entanto, que o que a gente vê cada vez mais são casamentos se desfazendo, são casamentos acabando. Por quê? Porque cada um está procurando a sua própria felicidade. Enquanto que no reino de Deus, felicidade é algo que vem, presta bastante atenção, é algo que vem com a vivência do propósito. Quando Deus criou Adão e Eva, e aqui nós vamos chegando no nosso tema aqui de voltar à essência. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus fez a criação, Ele virou e falou: isso é bom. O que significa quando Deus falou isso é bom? Significa que estava cada coisa ali exercendo o seu propósito. Então, o sentido de plenitude, as pessoas estão confusas, as pessoas estão tão ansiosas, porque elas estão em busca da felicidade. Elas estão em busca de alegrias rápidas, alegrias momentâneas, enquanto que você só sentirá plenitude, você só sentirá preenchida, você só se sentirá completa quando você estiver no centro do que você foi criada para ser, exercendo o seu propósito. Então, minhas amadas, mais vale você estar na bagunça da sua casa, sabendo quem você é, exercendo o seu propósito, edificando a sua casa, do que você divorciada, aí em festas, em boates, em bebendo, porque eu tô dando exemplos, tá? Fazendo literalmente o que você gostaria de fazer para trazer um prazer momentâneo. Mais vale, a princípio, um sofrimento momentâneo, mas onde ali há propósito, onde ali há essência, onde ali você está voltando a ser quem você foi criada para ser. Tá fazendo sentido? Então, a resposta não está em encontrar o prazer que você quer nesse momento. A resposta não está no momento para você que o seu marido mude de uma vez por todas, como que eu posso dizer? Que ele mude, fique do jeitinho que você quer. A resposta também está aí. Mas antes de mais nada, a resposta está em você se encontrar mesmo na bagunça da sua casa. A resposta está em você se encontrar mesmo na bagunça com seus filhos. A resposta está em você entender do que você é feita e qual o seu propósito aqui nessa terra. Tá fazendo sentido? E muitas de nós estamos aqui buscando, nós queremos que o nosso casamento seja transformado para que o nosso marido fique como a gente quer ser, enquanto que Deus está querendo uma transformação por completo. Deus está querendo uma transformação do seu marido, mas mais a transformação de você como mulher através das dificuldades com o seu marido. Através das dificuldades com o seu marido, através das dificuldades com os seus filhos, através das dificuldades no seu trabalho, Deus está te lapidando, se você permitir.
Porque quando nós não permitimos, tudo pode ser apenas para sofrimento. Presta muita atenção nisso aqui. Bom dia, Gabi. Muito bom você aqui conosco. Bom dia, Sara. Bom dia, Lê. Prestem muita atenção. O mesmo acontecimento, ele pode ser na sua vida para te trazer sofrimento, para te trazer pesar. Mas o mesmo acontecimento, ele pode ser para te trazer transformação, para te fazer ser lapidada, para te gerar mudança de mente. Para quê? Para te levar à sua essência, para te levar a ser quem Deus te criou para ser. Amém? Então, eu te pergunto, como você tem lidado com os acontecimentos na sua vida? E mais, você tem orado diante dos acontecimentos para que Deus transforme os seus amados? Ou você tem orado pedindo, Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, para que eu saiba como eu posso ser usada para transformar os meus amados? Como o Senhor quer me transformar e transformar os meus amados diante desses acontecimentos? Então, minhas amadas, falando de forma prática, diante disso tudo, por exemplo, eu passei a enxergar as coisas de forma diferente. Isso aqui não é trazer culpa para si, mas é enxergar como eu vou ser instrumento. Então, por exemplo, diante disso, meu marido, ele estava... vou dar um exemplo aqui. Meu marido com dificuldades na questão profissional, tô dando exemplo alheio aqui. Meu marido com dificuldades financeiras, meu marido ainda muito criança, muito infantil. E eu antes a oração era: Espírito Santo, faz o meu marido se tornar homem, faz o meu marido prosperar, faz com que ele vá bem no trabalho. A mulher que entende que ela precisa voltar à essência, até mesmo a oração dela é diferente. Ela ora: Espírito Santo, como eu posso ser instrumento, como o Senhor quer me usar para transformar esse menino que é o meu marido em um homem. Como o Senhor quer me usar para transformar o meu filho, para treinar o meu filho, para que ele se torne um homem. Como o Senhor quer me usar para moldar também a minha sogra difícil. E como que a minha sogra difícil está sendo usada para me transformar como mulher. Tá entendendo? Quando a gente passa, veja se vocês estão entendendo, está fazendo sentido. Quando a gente passa a entender isso, nós passamos a ver que na verdade é tudo sobre transformação e sobre o Espírito Santo nos transformar a todo momento, em todo momento. Hoje, quando você encontrar um colega de trabalho, hoje, quando você der o bom dia para o seu marido, olhe diferente para as situações. O que o Senhor está querendo me transformar diante dessas situações, diante desses relacionamentos, e o que o Senhor quer me usar para transformar essas pessoas que estão convivendo comigo. E muitas das vezes nós pura e simplesmente pedimos: Senhor, me livra dessa situação. Senhor, me livra desse trabalho. Senhor, me livra dessa situação com meu filho. Senhor, me livra desse casamento. Deus, me livra. Enquanto que o Espírito Santo está falando: quem eu enviarei? Tá fazendo sentido, gente? O Espírito Santo está falando: mas eu quero usar, eu quero canais aqui nessa terra para que eu então haja. Eu quero mulheres
que representem a minha face aqui nessa terra. Quem eu enviarei se não for você no seu trabalho que está complicado, no seu casamento que está difícil? Negócio que nós, muitas das vezes, de forma egoísta, nós queremos que Deus simplesmente transforme os ambientes de uma forma perfeita para nós, enquanto que Ele quer nos transformar e nos usar para que nós sejamos instrumentos para transformar os ambientes. Tá fazendo sentido, minha gente? E essa não é só a sua tendência, essa é a minha tendência, essa é a tendência de todas aqui. Querer que Deus transforme os ambientes, querendo que Deus mude por completo o nosso casamento e a gente aqui de fora assiste, querendo que Deus mude a nossa sogra lá e a gente de fora assiste, enquanto que o Espírito Santo está falando, eu quero te usar. Eu quero usar você como canal de voz minha aqui na terra. Amém? E a gente só consegue isso quando nós voltamos à nossa essência. A gente só consegue realmente estar no centro da vontade de Deus e sermos por completo usados por Ele quando nós entendemos quem nós somos. E é isso que eu estava falando desde a live passada, que a gente precisa entender como nós fomos criadas, quais são as nossas necessidades. Então, eu inclusive estava falando sobre isso. O que está acontecendo? As mulheres hoje em dia estão reprimindo as suas necessidades para que de alguma forma elas sejam mais fortes. Então as mulheres estão eu sou independente desse homem, eu sou independente desse marido, não quero depender emocionalmente dele, não. Isso daí, minha gente, é tudo fruto do feminismo. Eu, inclusive, estava falando sobre isso. Faz parte da minha essência, da sua essência, precisar da valorização. Faz parte da minha essência, da sua essência, precisar de ser cuidada também, de ser valorizada, de ser amada. Então o caminho não é eu e você fingirmos que isso não existe. O caminho é eu e você entendermos como nós podemos lidar e então, assumindo a nossa essência, desabrochar. Tá fazendo sentido? Então, o caminho aqui para mim e para você, por exemplo, no nosso casamento, não é fingir que a gente não precisa. Não é fingir que tá tudo bem com esse marido grosso. É uma das coisas que inclusive é muito difícil, não é, gente? De lidar na igreja, porque muitas das vezes nós, como igreja, tendemos a, inclusive, falar para outras mulheres para calar. Não, a mulher proverbiana é aquela que fica mais quieta, que aceita, que você tem que ser sábia. Muitas das vezes isso vem com a roupagem de sabedoria. E nisso fica ali abafada aquela mulher que se sente desvalorizada, aquela mulher ou que está se sentindo ali vazia, ou que está se sentindo inútil. Eu não sei qual é o seu sentimento. Mas de qualquer forma, eu venho te falar hoje que o caminho não é você abafar as suas necessidades. O caminho não é você abafar o que está de difícil aí no seu coração. O caminho é pelo contrário. Você voltar à sua essência. Você entender como você foi feita. E então você usando estratégias, se preenchendo no Senhor, se posicionando dentro da sua casa, você ir aprendendo a se preencher e então ser canal, ser bênção, ser instrumento do Senhor, por onde quer que você passe. Amém? Então é muito mais sobre estratégias. Porque como eu estava falando, eu ainda comentei na live passada, a mulher,
Quando Deus, a mulher, assim como o homem, ela é imagem e semelhança do Criador. Você é imagem e semelhança do Criador. Presta atenção que quando o Espírito Santo foi me mostrando isso, as coisas foram abrindo na minha mente. E lá em Gênesis, Deus criou o homem, certo? E Deus criou Adão. E ali Deus o fez a imagem e semelhança do Criador. E esse homem, ele então se via, ele se enxergava, ele olhava, ele se via nos olhos do Criador. Sabe quando você está olhando ali e você vê o reflexo de si mesmo, por exemplo, no óculos da outra pessoa? É mais ou menos o jeito que era com Adão. Adão se via no reflexo do olhar de Deus. Por isso que a gente está falando aqui sobre voltar à essência. Voltar à essência, presta muita atenção no que o Senhor está falando. É você se ver nos olhos dele. É você parar de se enxergar como a sua mãe falou que você é uma vida, como o seu pai falou que você é uma vida, como o seu marido, como o seu chefe difícil, como familiares, parentes, não. E aqui eu não estou falando mal de ninguém, mas eu só estou falando que são imagens distorcidas de você mesma. Na verdade, inclusive, o que você mesma se enxerga é uma imagem distorcida. A única imagem real de quem você só vai enxergar nos olhos do Criador. Literalmente, no reflexo de você mesma, no olhar dele. Então, como eu falei, como eu comecei a live aqui falando, nós fomos criadas, minhas irmãs, para sermos instrumentos dele aqui nessa terra, por onde a gente passar. Então ele vai, na verdade, a transformação do seu casamento passa por você. A transformação dos seus filhos passa por você. A transformação dos seus chefes, dos seus colegas, dos seus amigos, passa por você. Você ali, ó, no meio do processo. E nós só seremos usadas por completo. Nós só nos sentiremos plenas. Nós só nos sentiremos a plenitude. Lembra que eu falei que no reino de Deus o que interessa, o que vai te trazer a plenitude que você tanto quer, é a sensação de propósito. Então a única forma de você estar exercendo o seu propósito é você voltando a se enxergar nos olhos do Criador. E não como os outros têm dito que você é. E não como você mesma tem dito que você é. Deixa eu te falar, a sua mente te trai o tempo todo. A sua mente diz o tempo todo que você não consegue. A sua mente diz o tempo todo que você é uma fracassada aí dentro da sua casa. Que você fracassou com seus filhos. A sua mente diz o tempo todo que esse marido não te ama mesmo e que você então não tem valor algum. Algumas aqui escutam coisas desse tipo de si mesmo. Então o único caminho para realmente nós nos enxergarmos é através do reflexo dele. Porque o que ele vê de mim e de você é a imagem e semelhança dele. Nossa, gente, eu queria continuar aqui nessa live. Porque é tão assim, forte isso tudo. Eu não sei quem está sentindo a força dessa mensagem. Porque nós temos nos permitido ser direcionadas pela opinião dos outros ou mais, pela opinião de nós mesmas. E dessa forma, nós nunca seremos quem nós fomos criadas para ser. Olha só, presta muita atenção. Quando Deus criou Adão, ele fez Adão imagem e semelhança.
E esse homem, ele se via como Deus o via. No entanto, que quando houve o pecado, Adão começou a se enxergar. E ele viu ali a nudez. Então, é o que eu estava falando. Até mesmo a forma que você se enxerga, Letícia, é distorcida. Você enxerga pequenez, você enxerga nudez, você enxerga... Ou às vezes você se enxerga que você sozinha consegue tudo e que não depende de Deus. Seja o que for, você se enxerga de forma distorcida. Antes do pecado, Adão, ele se via nos olhos de Deus, no reflexo. O jeito que Deus o via, igual eu falei para vocês, é como uma pessoa usando óculos. Adão via o reflexo dele mesmo no óculos, nos olhos de Deus. Então ali, Adão todos os dias encontrava o Pai. E ali havia a essência de Deus por completo em Adão. E Adão se sentia pleno. Adão se sentia completo. Por isso que eu tô falando. A saída para você não é a felicidade instantânea que você quer. A saída, a real saída para você, acredite, não é inclusive o seu casamento se resolvendo por completo. Sabe por quê? Porque resolver por completo o seu casamento ainda é muito superficial. Na verdade, Deus está usando o seu casamento para te transformar e para transformar o seu marido. Às vezes você fala, você não conhece meu marido. Meu marido é que precisa ser transformado. Eu não. Deixa eu te falar, todos no processo ali estão sendo transformados, todos. Para quê? Para que voltem à essência. E ali, quando Deus viu que Adão não estava bem só, Deus foi e transformou do homem a mulher. Presta atenção que isso eu vou falar na próxima live. Do homem veio a mulher. Será que Deus, de repente, faltou barro ali para ele? Será que de repente Deus perdeu os poderes e teve que aproveitar ali do homem, um tiquinho ali para poder fazer a mulher? Não. Deus poderia, se ele quisesse, ter transformado, ter pego ali barro e ter transformado do nada a mulher com uma essência completamente diferente. Mas não, sabe o que ele fez? De Adão, ele transformou Eva. E ali, Adão e Eva, era Adão. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para alguém? Deus via os dois como Adão. Então lá em Gênesis, quando Deus olhava e falava, Adão, onde você está? Deus estava chamando os dois, que na verdade era um só. A única coisa que Deus fez é que ele transformou a essência ali, ele gerou a essência masculina, que é Adão, de Deus, a essência masculina de Deus, que é Adão, e a essência masculina de Deus, que é a mulher, que é Eva. Então, na live passada eu ainda terminei, mas eu quis voltar a esse assunto novamente para que ficasse muito claro. Você é a face feminina de Deus. Você expressa por completo o Criador. Muitas das vezes, inclusive, eu não sei como alguém pode enxergar a Bíblia como machista. Porque você representa a face de Deus, você é a imagem e semelhança do Criador. Então, o seu poder, por exemplo, de edificar a sua casa, você só tem porque antes Deus tem. Tá fazendo sentido aqui para alguém? O seu poder de gerar, e isso é da mulher, coisas que a gente vai falar aqui nas próximas lives. O seu poder de gerar vida, você só tem porque Deus antes tem. O homem, ele não tem poder de gerar. A mulher tem. Então, faces distintas de Deus. E você, presta muita atenção, você só vai se encontrar quando você voltar a então olhar para o Criador
Então eu te pergunto, aí na prática, no seu dia a dia, na sua criação dos seus filhos, você está refletindo a natureza do Criador? No seu casamento, você está refletindo a face feminina do Criador? Por isso que aqui o nome dessas séries é sobre voltar à essência. Porque a resposta para o seu casamento é você, quanto mais próxima você estiver da essência feminina de Deus que está aí dentro de você. E o feminino, ele é muito mais complexo do que você imagina. Muitas das vezes a gente acha que ser feminino é ser delicado. Ser feminina é se calar. E é muito mais do que isso. Na verdade, mulheres que são apenas delicadas e são caladas são muito mais para omissas do que para realmente mulheres que expressam a face do Criador. É que eu não estou falando contra e não estou falando a favor de você ser feminista ou coisa do tipo, ou mulher que vai para cima do homem e se impõe, não. Que o Espírito Santo não permita confusão nisso tudo aqui. Por quê? Porque voltar à essência é algo que Satanás quer te impedir de enxergar. Qual é a sua real essência? Como exercer o feminino por completo? E muitas das vezes está tudo distorcido, como eu falei agorinha, pela visão que você recebeu da sua mãe. Pela visão que você teve de um pai, por exemplo, que traía a mãe uma vez atrás da outra. Pela visão que você teve de um pai que te abandonou, de um pai terreno que te abandonou. E aquilo bloqueou o feminino em você. Aquilo ali, seu coração se fechou. E é o que Deus quer trazer para todas nós aqui, a cura. A cura do feminino, a cura da nossa essência em Deus. A cura de quem nós somos como mulheres em Deus. A cura de quem você é e o que Ele escreveu sobre você a seu respeito. Ele quer te levar de volta a te fazer enxergar apenas como um reflexo nos olhos do Criador. Vamos ter esse momento de oração, porque infelizmente eu vou ter que encerrar aqui. Mas como eu falei, isso aqui é apenas uma das lives. Nós vamos continuar. Espírito Santo, nós temos nos enxergado de forma errônea. Nós temos nos enxergado de forma embaçada. Nós não temos nos enxergado de forma completa. Nós não temos nos enxergado de forma plena. Nós temos nos enxergado de acordo com o que pessoas falaram sobre nós, de acordo com acontecimentos que foram nos moldando com o passar do tempo. Nós temos nos enxergado de acordo com a nossa mente ainda cheia de doenças, ainda cheia de distorções, e tá tudo errado, Espírito Santo. Queremos nos enxergar pelo o reflexo de quem nós somos nos seus olhos. Queremos nos enxergar pelos teus olhos, pelo que o Senhor diz a nosso respeito. Espírito Santo, que isso aqui seja apenas uma chaminha do que o Senhor vai fazer explodir no coração de cada mulher aqui, para que elas sejam por completo a mulher que o Senhor as criou para ser. E que elas sejam canais de bênçãos aqui nessa terra, por onde quer que elas passem, na família, no trabalho, na vizinhança, na igreja. Oh, Senhor, que o Senhor esteja nos levando de volta à essência. Chama
cada mulher aqui, no mais íntimo do seu ser, todo santo dia. Espírito Santo incomoda para que voltem, para que se relacionem muito mais profundamente contigo, Pai. Para que então nós possamos voltar à essência e entendermos de uma vez por todas qual é o nosso propósito e que nós estejamos vivendo todos os dias da nossa vida centralizadas no teu propósito. Estejamos centralizadas na essência que o Senhor colocou dentro de cada uma de nós. Amém? Um beijo para todas, mulheres amadas, valorosas. É isso que você é, grande em Deus. Tudo você pode nele que te fortalece. Pensa sobre isso, muda o seu olhar. Muda para onde você está olhando e você vai mudar a forma que você se enxerga hoje. Amém? Um beijo para todas. Parece que teve um momento aqui que a Andréia, não sei, eu não vi direito. Ah, aqui. Em imagem você está mais linda. Ô, Andréia, Deus te abençoe. Você que é linda, seus olhos que tem uma forma linda de me enxergar. Muito obrigada, viu? Um beijo, Gabi, você que é linda, obrigada. Um beijo, Carla, beijo, Lilian, beijo para todas.